E agora, nesse intervalo, geralmente eu costumo convidar, quando são 5 domingos, tanto um grupo de fora, um grupo musical de fora, quanto um pastor de fora. Mas eu achei por bem aproveitar desse tempo aqui para falar de um assunto bastante atual. Vocês sabem muito bem que nós entramos num processo, coisa de 3 semanas atrás, talvez pouco menos, não estou bem certo, que é um processo eleitoral, em que nós seremos chamados a escolher os nossos representantes, as pessoas que irão exercer o governo do nosso país. Eu não sei como é que você vê o país. Eu não sei o que você pensa a respeito do futuro desta nação. Você é o tipo da pessoa que acha que o Brasil ainda tem jeito? Ou você é mais aquele tipo de pessoa, como o Raul Seixas mesmo cantava, de que a solução é alugar o Brasil? Vamos todo mundo sair, o último apaga a luz. Mas ainda, como é que você se vê como um cidadão da terra em que o Senhor teu Deus te colocou? O texto de hoje pode nos ajudar a compreender a vontade de Deus, não só como brasileiros, mas também como cidadãos do céu. Como nós podemos exercer a nossa cidadania na terra sendo cidadãos dos céus. Para que eu haja com bastante clareza, essa mensagem foi pregada há uns 3 anos atrás lá na Igreja Presbiteriana de Parque do Chaves, que nós estávamos plantando. Mas eu achei por bem trazê-la porque esse momento é muito oportuno para nós pensarmos a respeito da nossa cidadania. Gostaria que você abrisse então sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versos 4 a 7. Jeremias, capítulo 29, versos 4 a 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos maridos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Eu não sei o quanto você conhece da história bíblica, mas nesse momento em especial da vida do povo de Deus, o Senhor decide enviar o seu povo, a Israel, para uma terra estrangeira. Esse povo havia incorrido em idolatria. Esse povo havia afastado o seu coração do Senhor e se entregue a todo tipo de práticas e abominações, coisas que o Senhor detesta. O Senhor havia enviado este povo para o cativeiro na Babilônia, porque eles haviam se prostrado diante de outros deuses. O Senhor havia enviado esse povo para a Babilônia diante da sua falsa religião, que se preocupava mais com adoração e sacrifícios no templo do que a prática da obediência e da justiça. O Senhor havia enviado este povo cativo para a Babilônia, porque este povo havia se esquecido do pobre e do necessitado. Deus havia então enviado este povo para a Babilônia para que ali ele fosse purificado, ele fosse tratado. Jeremias já havia avisado que este exílio, que este castigo, que esta disciplina do Senhor sobre o seu povo iria durar 70 anos. 70 anos desde que eles foram levados até que eles retornassem a Jerusalém. Alguns falsos profetas, porém, entravam no meio deste povo e anunciavam que, imagine, o retorno vai ser breve. O castigo não vai durar 70 anos. Vocês logo vão voltar para Jerusalém. E eles diziam isso confiando principalmente nas forças do Egito, a única nação da época que poderia talvez fazer frente às forças do rei da Babilônia, Nabucodonosor. E esses falsos profetas então anunciavam
tranquilidade, paz ao povo. Fiquem sossegados, não desfaçam nem as suas malas. Deixem o jumento carregado, porque vocês logo, logo vão voltar. Deus, entretanto, estimula o seu povo não a viver com a expectativa de que eles voltariam logo, não pensando que aquilo seria algo meramente provisório, mas que esse povo construísse a sua vida na cidade para onde ele os enviou, para que eles fizessem parte da vida cotidiana da Babilônia. Não fiquem com a cabeça de vocês, eu estou parafraseando aqui o texto, não fiquem com a cabeça de vocês em Jerusalém enquanto eu estou colocando vocês na Babilônia. Vivam a vida de vocês aqui, neste tempo, nesta hora, procurando viver como bons cidadãos desta terra, porque vocês terão de permanecer aí por 70 anos. Tá bem, mas o que isso tem a ver com você? Todo aquele que já nasceu de novo, por meio de Cristo Jesus, todo aquele que já recebeu a Jesus como Senhor, seu Senhor e Salvador, também não é mais um mero cidadão desta terra. A nossa cidadania está ligada a um novo reino. Nós somos peregrinos, nós somos nesse mundo como peregrinos que estão indo em rumo a uma terra estrangeira. Nós estamos rumando em direção a uma terra estrangeira. Nós estamos indo para Jerusalém Celeste, que é a nossa casa. Nós somos aqui, nós não pertencemos realmente a esse mundo, nós não somos desse mundo, nas palavras do Senhor Jesus. O crente, o cristão, tem de viver nesse mundo como um peregrino. Nós temos de viver nesse mundo com a nossa bagagem nas costas, sempre preparados para o dia em que nós iremos de volta. Nós somos cidadãos de um reino celestial. Nós vivemos aqui, neste mundo, e eu e você, de maneira especial, nós vivemos aqui neste país, no Brasil, como embaixadores. É assim que a Bíblia nos chama, nós que cremos. Nós somos embaixadores do Rei. Nós somos gente estrangeira, nós somos gente de um outro país, que é enviado para este país para proclamar a vontade do nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo, enquanto nós rumamos em direção ao céu. Alguns irmãos bem intencionados acreditam que nós, que já não somos esse mundo, nós não devemos nos envolver com a vida desse país. Ora, se eu já sou de uma nova cidade, de uma Jerusalém Celeste, se a minha lealdade já é uma lealdade diferente, destinada a um outro rei, então por que é que eu devo me envolver na vida desse país? Por que é que eu devo me envolver como cidadão? Por que é que eu devo me envolver politicamente? Crente não tem que se preocupar com política, pastor. Esse texto, sobre o qual nós meditamos nesta noite, ele nos ajuda a corrigir essa visão distorcida. Esse texto mostra que, ao contrário, enquanto nós estivermos distantes da nossa cidade eterna, enquanto nós estamos rumando para Jerusalém Celestial, enquanto nós não chegamos ao nosso destino final, nós somos e devemos ser cidadãos da terra em que o Senhor nos colocou. Você deve ser um bom cidadão deste país, chamado Brasil, no qual o Senhor enviou você. Por isso eu quero hoje ter como um tema da nossa mensagem ajudando o Brasil a crescer. De que maneira eu e você podemos ajudar o Brasil a crescer? Eu não vou dizer aqui, nem hoje e nem nunca, em quem você deve votar. Eu não vou dizer nem para você em quem eu vou votar. Eu não gosto de fazer isso. O importante, ao final desta mensagem, é que você reflita e pense de que maneira você deve se envolver na vida desta nação, de tal maneira a colaborar para que este país cresça. E a primeira maneira pela qual você pode ajudar esse país a crescer é envolver-se politicamente. Envolver-se na vida da cidade. É isso que quer dizer
polis, né? É a cidade, é envolver-se na vida da cidade, é envolver-se politicamente. O verso 5, a primeira parte do verso 5 diz: edificai casas. Edificai casas. Edificar aqui é estabelecer-se. É você fazer parte da vida cotidiana da cidade. Faça parte da vida cotidiana dessa cidade. Mesmo porque até involuntariamente você faz, não é verdade? Quem é aqui que não pega ônibus? Ou se não pega ônibus, quem é que não pega um trânsito toda manhã? Esporte preferido do brasileiro é xingar o governo. Depois do futebol, né? Envolva-se politicamente, faça parte da vida cotidiana, das decisões da sua cidade. Envolver-se politicamente é ser agente no processo de construção da sociedade. A política é o meio mais adequado de participar da vida social. Queira você ou não, eu repito, você faz política. O que eu estou dizendo aqui é que você o faça de modo consciente, sabendo-se cidadão desse mundo e cidadão do reino que ainda vem. Mesmo sem você perceber, mesmo que você afirme que você não goste de política, você faz política quando você paga imposto. Quando você paga imposto, você está fazendo política. Quando você elege o seu governante, você está fazendo política. Por isso pense bem antes de votar, não anule seu voto, não jogue o seu voto fora. Não vote em certos candidatos aí que dizem que pior que está não fica, né? Então, vote conscientemente, não jogue o seu voto fora, envolva-se politicamente. Quando você elege o seu governante, você manifesta-se, você se envolve politicamente quando você se manifesta acerca do governo ou das leis. Quando você fala mal da Dilma ou fala bem da Dilma, ou quando você fala de uma lei injusta ou de uma lei justa, você está se envolvendo politicamente. A questão aqui é se você deseja ser, nesse processo, um espectador passivo, e você pode adotar essa postura de ser um espectador passivo, ou se você quer exercer a sua cidadania e ser um agente do reino, que colabora para a transformação desse país. Política, meus irmãos, não é coisa do diabo. E, infelizmente, existem muitos irmãos crentes que acham que política é algo do diabo, é algo de Satanás. Se política fosse algo do diabo, nós não teríamos homens como Daniel. O Daniel é o profeta bíblico. Se política... Está dando risada, né, Bia? Você está achando que eu estou profetizando, ele vai ser político? Tá. Não é dele que eu estou falando, não. É do Daniel da Bíblia. Se política fosse coisa do diabo, José não teria sido colocado onde foi como governador do Egito. Se política fosse coisa do diabo, você não teria na Bíblia homens como Davi e como Salomão. Ou tantos outros. Política não é coisa do diabo. O que é coisa do diabo é amar política. É amar política que é uma coisa do diabo. Mas envolver-se politicamente é algo divino. É viver a vida da cidade, é edificar casas. Quando um crente no Senhor Jesus, um crente que é consciente dos valores do reino e da transformação que Cristo pode provocar numa sociedade se cala, aí sim ele está sendo um agente de Satanás. Quando você sabe o que é justo e você se cala e você se conforma no silêncio da sua casa ou no silêncio da urna eletrônica, aí sim você está sendo um agente de Satanás. Martin Luther King, homem de Deus usado na esfera da política americana, definiu isso de uma maneira muito clara, muito precisa e boa. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Quando aqueles que conhecem a justiça de Deus e o que esse mundo pode ser à luz da palavra de Deus, mantém silêncio diante das injustiças desse país,
aí sim isso é um motivo de preocupação e a política se torna algo de Satanás. Mas o verso 5 continua. Diz o Senhor, não apenas edifiquem casas e habitem nelas, mas plantem pomares e comam do seu fruto. Sabe como você também transforma esse país? Como você ajuda esse país a crescer? Trabalhe com afinco. Trabalhe com dedicação. Não é só envolvimento político, é envolvimento econômico. É convite a você trabalhar não apenas egoisticamente, mas trabalhar para o bem da nação. Trabalhar para o progresso do país. É bem verdade que o governo termina por dificultar o trabalho honesto. Trabalhar honestamente nesse país é difícil. Você que é empresário sabe muito bem do que eu estou falando. Você que tem a sua pequena empresa, o seu negócio, você que é comerciante. Você sabe, por exemplo, o que a alta carga tributária faz. Você trabalha, se eu não me engano, a estatística, Marcela, balance a cabeça aí que eu sei que você tem essa estatística. Até 22 de maio, é isso para pagar impostos? 22 de março. De 1º de janeiro a 22 de março você trabalha para pagar imposto. 1/4 do ano praticamente, para pagar imposto. Se você é empresário, 33% daquilo que você produz vai para o governo. É difícil. É difícil você trabalhar honestamente, você trabalhar eticamente. Mas é preciso. Nós lidamos aqui no nosso país, por exemplo, com uma legislação trabalhista extremamente paternalista, que dificulta a contratação de empregados. É uma verdade que é difícil da gente escutar, porque todo mundo adora receber seguro-desemprego, 13º e vamos lá, e vamos adiante. Mas é verdade. A nossa legislação trabalhista, ela dificulta demais você a contratar um empregado. Porque você paga o salário do empregado e mais 100% em encargos. É difícil você trabalhar honestamente nesse país. Por vezes, o governo não só dificulta, como o governo também desestimula o trabalho. Que eu diga o Bolsa Família. Que eu diga o Bolsa Família. Uma solução que à primeira vista é boa, porque afinal de contas, ela ajuda a suprir uma necessidade emergencial. Mas o fato é que pessoas estão tendo filhos e mais filhos simplesmente para receber mais e mais Bolsa Família. E aí você que trabalha honestamente, que sua camisa todo dia, fica pensando aí no seu lugar. Será que não tem uma boquinha para mim também? O governo desestimula o trabalho. O estímulo da palavra, entretanto, é no sentido de que cada crente seja um bom mordomo dos talentos que Deus deu, procurando a sua vocação e trabalhando nela dedicadamente. 2 Tessalonicenses 3,10 é muito duro nesse sentido. Quando você abre lá 2 Tessalonicenses, Paulo é simples e direto. Quem não trabalhar, que não coma. Ponto final. Você não quer trabalhar? Não coma. Quem não trabalhe, que não coma. Você, como um bom crente, se você quer ajudar esse país a crescer, você precisa trabalhar e trabalhar com afinco. Fazer bem aquilo que você faz. Se você é uma dentista como a Ana, trabalhe bem, cuide bem do seu paciente. Se você é uma professora como a Priscila, ensine bem os seus alunos. E que privilégio vocês, professoras de crianças pequenas, têm de formar uma nova geração talvez mais consciente dos valores do reino, os valores que podem abençoar o nosso país. O crente não deve ser preguiçoso. O crente não deve ser relapso. Você que crê no Senhor Jesus deve fazer aquilo que é bom. Faça aquilo que é bom. Trabalhando para o seu progresso pessoal. Não há pecado em você enriquecer. Trabalhe para o bem da sua família. E trabalhe para o bem do seu país também.
Você também pode ajudar o Brasil a crescer criando laços familiares fortes. Verso 6 nos instrui nisso. Tome esposa, gere filhos e filhas, esposa para os vossos filhos, dai filhas a maridos, e assim por diante. É meio batido, é uma coisa meio batida, quase clichê aquilo que eu vou falar aqui, mas nem por isso é menos verdade que a família é a base da sociedade. A família é a base da sociedade. Se ela é a base da igreja, ela é também base da sociedade. Um país forte se constrói a partir de famílias fortes. Um país realmente forte se constrói em cima de bases, de colunas familiares fortes. E o que é uma família forte? É uma família em que cada membro conhece o seu papel diante dos outros e diante de Deus. Essa é uma família forte. Você reconhece o seu papel. Uma família forte é formada por pais que sejam líderes amorosos. Líderes amorosos. E hoje em dia, quantos homens abriram mão do seu papel de liderança dentro de casa? Eles não mandam mais em nada. Eles não dão direção à sua esposa. Eles não cuidam da sua esposa. Eles não impõem limites aos filhos. São perfeitos pamonhas. Meu querido irmão crente, não seja um pamonha. Não seja um pamonha. Não seja um pai pamonha. Imponha limites aos seus filhos. Não é não, sim é sim. Você pode, você pode. Você não pode, ponto final. Mas por que eu não posso? Porque a palavra de Deus diz que você não pode, então não faça. Não seja um banana em relação à sua esposa, um pamonha em relação à sua esposa. Dê a ela direção. Dê a ela cuidado. Vista as calças. O cabeça do casal é você, homem de Deus. É você. Vista as calças dentro da sua casa. Dê direcionamento à sua esposa. Eu não estou falando para você ser um opressor. Eu mando aqui nessa casa. Não é isso. Mas com amor, cuide da sua esposa. Dê direção a ela. Cuide dela. Proteja. Famílias fortes são famílias formadas por mulheres que sejam companheiras fiéis e dedicadas. O homem é o cabeça do casal. Fato. Mas a mulher é o pescoço. E não é porque ela está abaixo, não. É porque ela dirige a sua casa. Provérbios diz que a mulher sábia edifica o seu lar. E aí o autor vai dizer que a mulher edifica a sua casa cuidando bem dela, administrando bem a sua casa. Compra uma propriedade, vende, nunca falta o que vestir. Ela administra bem o seu lar. E como é importante para um homem ter uma mulher assim, em quem ele possa confiar. Que ele saiba que ele pode confiar a ela todos os seus negócios. Que o homem pode entregar o seu cartão de crédito, a sua conta bancária na mão da sua esposa, e ela vai administrar aquilo muito bem. Ela não vai fazer as coisas por debaixo dos panos. Ela não vai comprar aquele vestido maravilhoso e esconder a fatura até o dia do vencimento do cartão de crédito. O homem confia numa mulher assim. O homem confia numa mulher em quem ele sabe. O homem cristão confia na mulher cristã, em quem ele pode depositar a educação dos seus filhos. Que ele sabe que esta mulher vai ensinar os princípios da palavra de Deus às crianças. Uma família forte se constrói com filhos que reconheçam a autoridade dos seus pais. E isso hoje em dia é algo tão difícil, tão raro. De filhos que olhem para os seus pais com respeito.
É certo que muitos pais até merecem isso. Mas filhos, a palavra de Deus orienta você a respeitar os seus pais. Enquanto você ainda está sob a tutela dele, obedeça. Seja obediente. Depois que você sai do cuidado, da tutela dos seus pais, você não precisa mais obedecer, você já é crescido. Mas respeite, saiba tratar com honra aos seus pais. É assim que se constrói famílias fortes que ajudam esse país a crescer. Milor Fernandes escreveu algo sobre a família moderna. Família é uma pequena sociedade. Preste bem a descrição da família moderna. Família é uma pequena sociedade composta por um homem que não ganha o suficiente, de uma mulher que não cuida da casa como devia cuidar, e de alguns filhos que estão cada vez mais impossíveis. Esse é o retrato da família moderna. A falta de uma estrutura familiar consagrada, meus irmãos, está na raiz de muitos males da sociedade. Está na raiz, por exemplo, da desonestidade. Filhos que não veem nos seus pais um exemplo ético consistente vão entender que enganar o outro é algo lícito. Se ele vê o pai enganando, resolvendo tudo na base do jeitinho, provavelmente ele vai crescer acreditando que o jeitinho brasileiro é o certo a se fazer. A violência, por exemplo, também, fruto do desamor e de uma construção falha de valores. Imagine o filho que cresce vendo a mãe sendo abusada fisicamente pelo seu pai. Ele vai entender que violência é algo certo. A menos que Deus tenha muita misericórdia, muita piedade, esse homem também vai se tornar um agressor. O vício está na raiz de famílias fracas. O desrespeito às autoridades e à lei por falta de um modelo familiar em que cada um cumpre o seu papel, isso é claro. A criança nunca viu no seu pai um modelo de autoridade. O pai é um pamonha. A mãe manda e desmanda, humilha o marido na frente dos filhos. Que exemplo de autoridade esse menino, essa moça vão ter? Você acha que eles vão respeitar alguma autoridade, polícia, juiz, presidente que seja? De forma alguma. Famílias fracas geram uma sociedade fraca. Como é que você constrói uma base familiar forte? Com base na palavra de Deus. Com base na palavra, na pregação da vida. Deuteronômio 11, verso 19 diz assim: ensinai a vossos filhos, falando destas palavras de Deus, assentados em vossa casa e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Pais, ensinem os seus filhos na palavra do Senhor. Ensinem os seus filhos a andar nos caminhos do Senhor. Há quanto tempo, por exemplo, você não faz o culto familiar? E essa acusação que eu dirijo a você, eu dirijo a mim. Porque eu sei o quanto é difícil. No ritmo de vida que a gente vive hoje. Muitos de nós não conseguimos, é verdade. Mas que os nossos filhos olhem para nós como pessoas que pelo menos tentam. Ter 5 minutos para parar com eles e orar com eles e ler a palavra de Deus com eles e perguntar como é que foi o dia deles. Mas a verdade é que, infelizmente, é isso que você vê em muitos lares. Nem mesmo nas horas da refeição a família se reúne. O pai pega o seu prato, vai sentar num canto do sofá. A mãe pega o seu prato e vai sentar na cozinha. E o filho vai para o seu quarto e não quer nem jantar porque ele quer ficar na internet batendo papo pelo Facebook. E a vida da família? Quer ajudar o Brasil a crescer? Construa uma família forte. Por último. Não, penúltimo. Lute continuamente por justiça. Verso 7. Primeira parte do verso 7.
Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. Procure a paz desse país. Como é que se alcança a paz? Abra aí sua Bíblia em Isaías 32, 17, para você ver de onde nasce a paz. Diz assim a palavra do Senhor: o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. A paz, meus irmãos, só é alcançável pela justiça. É quando cada um recebe o que é seu que nós temos paz. Quando cada um de nós tem aquilo que lhe é por direito, é que existe verdadeira paz. Muitos problemas que causam desassossego ao nosso coração no Brasil nascem da falta de justiça. Nascem, por exemplo, da impunidade dos maus. De você ver alguém tirar a vida de uma outra pessoa e sair da cadeia depois de 5 ou 6 anos de prisão. Ou de políticos que mandam e desmandam, fazem todo tipo de absurdo ético contra a população que o elegeu, para que, por fim, eles fiquem na cadeia 2 ou 3 meses e depois vão cumprir prisão domiciliar. Quer outro problema que nos causa desassossego? Falta de respeito à liberdade e ao direito do outro. Falta de respeito à liberdade do outro. E, meus irmãos, nós estamos entrando aqui numa época muito complicada no Brasil, principalmente de cerceamento à liberdade de pensamento e expressão. Não é isso, jornalista? Minha cara jornalista. Se eu estiver errado, levante a mão e depois você briga comigo aqui nos 15 minutos. Nós estamos entrando numa época complicada de cerceamento de liberdade da expressão, em que você não pode chamar pecado de pecado. Isso é politicamente incorreto. Leis que se mostram totalmente ineficazes. Não precisa levantar a mão aí não. Não precisa ficar com vergonha. Mas quantos de vocês compraram, por exemplo, aquele bendito kit de primeiros socorros alguns anos atrás? Porque isso era lei. Quantos de vocês pagaram o controlar no ano passado para fazer a inspeção do carro? Porque era lei. Só que existem leis que no nosso país são absolutamente ineficazes. E isso é injustiça. Desigualdade social. Faltas de oportunidade de crescimento pessoal. Não adianta você ficar dando Bolsa Família para alguém o resto da vida, não. Isso só vai gerar dependência. O que eu preciso fazer é pegar a pessoa que não tem muitas condições, o pobre, o necessitado, pegar o filho do pobre e dar a ele uma boa educação para que ele seja autossustentável depois de 15, 16 anos de estudo. É desnecessário falar muito a respeito do dever do crente em buscar aquilo que é justo. Eu sei que não preciso aqui ficar rezando esse Padre Nosso para vigários como vocês. A justiça é o pilar central do reino de Deus, porque Deus é um Deus de justiça. Meus irmãos, o crente ele deve viver contraculturalmente. Se a sociedade é injusta, o crente deve buscar a justiça nas suas relações. Se a maioria se cala diante do erro, o crente deve ser a voz que clama no deserto. Ele deve ser a voz daqueles que não têm voz. E como está faltando crente bom na política? Crente bom na política. Porque a maioria dos crentes que vão para a política, Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia do país se esses homens forem eleitos. E o pior é que é tão descarado, é descarado demais. Esses dias eu estava ouvindo o horário político. De vez em quando me dá louco, eu assisto o horário político. Só para me dar mais gastrite. Preciso tomar um omeprazol antes. É
Está assistindo o horário político, vem lá o irmão da igreja X, candidato a deputado estadual, e a grande plataforma de governo dele é lutar pela regularização das instalações da sua denominação. Desgraçado. Infeliz. Com tanta injustiça nesse país. Com tanta gente que precisa de voz e não tem voz. Esse desgraçado quer lutar para arranjar alvará de templo. Não vote num candidato, pelo amor de Deus, não vote num candidato só porque ele diz que é evangélico. A maioria desses candidatos que se diz evangélico não presta. O cara que é bom não precisa dizer se ele é evangélico, católico, budista ou o que quer que seja. Se você pode achar alguém com boas propostas e que ainda por cima é crente, vote nesse homem. Ou nessa mulher. Mas se não, meu irmão, depois você apaga isso daí, tá? Vota no ímpio. É melhor um ímpio que pensa no bem da sociedade, como um todo, do que o crente que pensa só na sua denominação. Há uns tempos atrás, eu e a Marcela fomos visitar a antiga igreja da Marcela, lá em São Bernardo. Nós sentamos ali. Eu posso contar essa história porque já faz bastante tempo. Perto de uma dessas outras eleições. Fiquei com tanta raiva. Foi o dia que eu devia ter tomado uns 3 omeprazol. Eu olho para o meu lado, era uma igreja mais ou menos nessa disposição assim. Estávamos eu e a Marcela nesse canto, eu olhei como se fosse para esse lado, eu vi uma cara que era conhecida, eu falei, mas eu não sei de onde eu conheço essa cara. Acaba o culto, o pastor, quem eu tenho muito carinho, mas pisou feio na bola aquele dia. Chama o camarada aqui para frente, para o púlpito. Meus irmãos, esse é o camarada X, o fulano, que a igreja está apoiando. Se você não tiver candidato, vota nesse cara aqui. Sabe por quê? Ele está arrumando janela aqui para a igreja. Como faz falta gente como um William Wilberforce. E no final do século XVIII, travou uma luta titânica contra a escravidão na Inglaterra e que se tornou decisiva para o fim da escravidão no mundo todo. E que disse o seguinte: a perversidade do comércio de escravos era tão gigantesca, tão medonha e tão irremediável que a minha mente estava completamente preparada para a abolição, fossem quais fossem as consequências. Desde então eu determinei que nunca descansaria até que tivesse conseguido a abolição. Como faz falta crente assim nesse país? Gente com o propósito de fazer valer a justiça do reino nesse lugar, a todo custo que se for necessário. O que você tem é um miserável que vai bater aqui na porta, entendeu? Pedindo apoio. E eu vou dizer, a gente já recebeu aqui uns 2 ou 3 pelo correio, pedindo para a gente colocar o cartazinho aí embaixo. Não coloco. Não coloco. E se um dia eu chegar aqui com um candidato e falar, vota nesse cara aqui, por favor, meus irmãos, me botem para sair daqui dessa igreja correndo. Igreja é rebanho, igreja não é curral. Vocês são rebanho de Deus, não um curral eleitoral, para eu vender vocês a preço de banana. Ajude o Brasil a crescer, por fim, orando pela paz do país. Verso 7, segunda parte. Orai, orai pela paz, orai pela cidade em que eu vos enviei. Nós não podemos nos esquecer que a nossa luta, meus irmãos, não é contra a carne ou contra o sangue, mas contra principados e potestades. Nossa luta não é contra a carne e contra o sangue.
A batalha por uma sociedade mais justa é uma guerra espiritual, principalmente porque não está no nosso poder transformar corações e mentes, mas Deus tem esse poder pelo seu Espírito. Vamos fazer um meia-culpa aqui. Vamos fazer um meia-culpa. Nós somos hábeis em reclamar do país. A gente adora reclamar. A gente adora criticar as nossas instituições. A gente adora descrer dos nossos governantes. Mas, quantos de nós dão ouvidos a texto como o de Romanos capítulo 13, verso 1, que diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Sabe, trocando em miúdo, essas autoridades que você critica? Sabe essas autoridades que você fica torcendo e colocando piadinha no Facebook para que o avião delas caia também? Pois é, elas foram colocadas onde estão por Deus. Por Deus. Será que nós estamos dispostos, por exemplo, a obedecer o comando de 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2, que diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. E aí o detalhe: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. E para quê? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Sabe qual é o problema? É que eu e você, nós descremos do poder transformador de oração, de que muito pode a oração do justo em seus efeitos. Nós não cremos de fato nisso, porque se o povo de... Olha isso. Quantos evangélicos nós somos no país hoje? Porcentagem. Ditos evangélicos, vai. 34? É isso mesmo o número? 34% já, Zé? Vou confiar no teu número. Eu achava que era menos, mas vou confiar no teu dado. Vamos pensar então 34% da população. Chegamos a 200 milhões, alguns dados dessa semana. Quantos milhões então? 34%, 600 milhões, é isso? 680 milhões de evangélicos. Não, 680 mil. Não. Oh, meu Deus do céu. 68 milhões. Obrigado. Por isso que eu sou pastor e não engenheiro. 68 milhões de evangélicos. Imagine o que seriam 68 milhões de joelhos dobrados pedindo pela transformação desse país. Eu não estou falando de 68 milhões indo fazer marcha para Jesus, não. Ou fazendo passeata black bloc evangélico. Não. Eu estou falando de oração, de gente que todo dia, no seu momento devocional, se lembre de orar pelas autoridades do nosso país. Se você não é simpatizante do PT, provavelmente você odeia a Dilma e quer ver essa mulher fora do governo o mais rápido possível. Mas quantas vezes você orou por ela? Para que você viva uma vida tranquila, como Paulo diz em 1 Timóteo. Quantas vezes você se lembrou? Quantas vezes você se lembrou de orar pelo deputado em que você votou na última eleição? Mas eu não lembro nem o nome dele. O que seria desse país se 68 milhões de evangélicos... De novo... É isso, não. 68 milhões, agora acertei. 68 milhões de evangélicos colocassem os seus joelhos no chão para orar por esse país. Pelo prefeito Fernando Haddad, pelo governador Geraldo Alckmin, pelo síndico do seu prédio. Aquele desgraçado. Brincadeira. Se você se lembrasse de orar pelo síndico do seu prédio, pelo policial que passa na tua porta todo dia. Quer ver um Brasil aos pés do Senhor Jesus?
Quer ver uma nação segundo o coração de Deus? Envolva-se na vida do seu país, a começar talvez do seu próprio condomínio. Você que mora no condomínio, envolva-se. Você não gosta do seu síndico? Vai tomar o lugar dele para ver que é o mais bom. Trabalhe. Procure o progresso apesar de um governo que muitas vezes nos limita. Cuide pastoralmente da sua família, porque famílias fortes vão construir nações fortes. Busque a justiça, fale pelo necessitado. Ore para que Deus mova corações, para que a nossa nação seja conhecida como uma nação genuinamente cristã. E o fato é, meus irmãos, que esse número de evangélicos todos hoje em dia nesse país não faz a menor diferença. Nós somos muito bons para gritar contra as leis da homofobia. E devemos fazê-lo. São leis injustas o que está se propondo. Nós somos muito bons de gritar contra o aborto, mas quantos de nós gritamos por aqueles que estão necessitados, aqueles que estão lançados ainda na rua? Quantos de nós gritamos por aqueles que desejam trabalhar e não conseguem encontrar emprego? Quantos de nós brigamos para que os nossos filhos tenham melhor saúde, melhor educação? E uma boa educação hoje em dia nesse país custa muito caro. Porque se você for depender de escola pública, abra sua Bíblia agora para a gente terminar em 2 Crônicas, capítulo 7, 14. Nós vamos terminar com essa leitura. Se é que você não conhece esse texto de cor, 2 Crônicas 7, 14. Vamos ler todos juntos esse texto conhecidíssimo da palavra do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esta é a promessa do Senhor para nós, povo que se chama pelo nome dele. Se nós de fato nos envolvermos na vida dessa cidade e praticarmos a justiça e orarmos, esse será certamente um país melhor para nós, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Feche os seus olhos por um instante. Eu convido você a começar desde já a orar pelo seu país. Ore por esse Brasil. Ore pelos nossos governantes. Ore pelas eleições de outubro. Que esse povo tenha sensibilidade, tenha clareza para votar bem e fazer um país diferente para todos nós.